Aquele início performático, naturalizando. Puxa o início aí, Carlão, ou puxo? Acho que a gente já puxou, né? Mas esse aqui é o Violência Corporativa, indo aqui pro 8º, 9º episódio já. Com a pior intro da história desse programa. Aí, vou te falar, já deve ter uns 3 programas que o cara fala isso. Deve ser nosso 6º, 7º. Poxa, nunca sai desse episódio. Não, eu mano, sempre. cara. Não. Eu sempre aumento um. E tá vendo? A introdução ficou boa. A introdução ficou como? Malemolente. Ficou cadenciada, ficou bacana. Aliás, o nosso programa ele recebeu. Eu não sei se são críticas ou se são validações, desaforos, enfim, aqui a gente. Mas o comentário foi mais ou menos assim: o nome do programa representa mais ou menos tudo que vocês são e acreditam. Então, o que eu não acho ser uma verdade. O nome do programa é só uma ironia. Mas é isso. Acho que tá feita a intro, Diegão. Mas hoje o programa tá contigo, né? Merece reflexão. A gente gosta de falar de fraude, de GRC e de violência. Aliás, pergunta que hoje sou eu que aparentemente estou com internet de padaria que o Diego Vogel costumava roubar. Tá fluindo bem para vocês? Tá fluindo, pô. Então, beleza. Tá fluindo. E esse feedback, senhores, a gente recebeu da nossa equipe que o nome, como o Carlos falou, sugere ou se assemelha ao que a gente pratica como gestão. Isso me preocupou, porque tem alguns temas aqui que a gente gosta de brincar, tem alguns temas que a gente gosta de ficar em cima de um limiar, mas, acima de tudo, a gente busca o respeito. E quando a gente fala violência, talvez remeta a uma coisa que não é o que nós queremos praticar. E se está dando uma ideia errada, vale a reflexão aqui pela mudança do nome. O nosso diretor Vandinho Careca já provoca isso desde o episódio 1 e não foi respeitado. Talvez agora a gente dê a ele o seu mérito. Deixar claro que o nosso objetivo aqui, né, Diego e Carlos, o nome violência é porque a gente trata o assunto, né, do mundo corporativo com o devido caráter que ele merece, mas de uma forma reverente, né? A gente também traz um pouco da nossa visão dentro de um mundo corporativo. Então, às vezes, tem uma politicagem muito para falar sobre certos assuntos, a gente larga um pouco, a gente vai se despir, eu adoro essa palavra, a gente vai se despir dessa politicagem profissional para um bate-papo direto com o agente final. Então, acho que o mais objetivo do Violência Corporativa é isso. Mas fica aqui a crítica, uma reflexão de nome de fato. É isso, somos na prática violentamente pragmáticos e diretos e honestos. E o mundo não está preparado para tamanha honestidade. Dito isso, senhores, falando em honestidade, Daniel Vorcaro, Banco Master, BRB. Assunto que já está pelo menos 2 ou 3 semanas na mídia, o assunto continua quente, não esfriou, e ele tem tudo a ver com o GRC, com governança, com riscos, com conformidade. Eu queria explorar um pouco com vocês sobre conselhos, conselho de administração, conselho de risco, conselho de auditoria, auditorias independentes e o que aconteceu de fato. Então, vou começar passando para o meu xará, Diego Martins, vulgo Vozão, o Big Grandpa, para aqueles que nos ouvem direto dos Estados Unidos. Diegão, explica para a gente esse caso, o que aconteceu e quem devemos culpar? Cara, essa é uma pauta ótima, né, cara? Dá para ficar aqui falando o dia inteiro sobre Banco Master, né? Eu queria que talvez esse fórum aqui de hoje chamasse Operação Compliance Zero, que foi o nome da operação dada pela Polícia Federal para poder acionar o nosso querido Daniel Vorcaro, né? Enfim, dono, né? O líder aí do Banco Master. Mas, enfim, acho que o caso do Banco Master é um pouco disso, né? Aquisições, utilização de documentos ou não documentos, né? Ausência de documentos, mas com uma escala ágil, né? Uma escala otimizada, né? Valores voluptuosos aí, né? Relevantíssimos, mas cujas práticas talvez não estão em compliance ou muito pouco em compliance pelo que foi apontado aí nas investigações, né? Então, enfim, é um caso bem emblemático. E aí aqui tem um caso que envolve muito essa parte de GRC, como eu sempre falo, não sou um especialista com os meus queridos colegas aqui, sócios, mas procuro cada vez mais me inteirar dos assuntos aqui que envolvem GRC, né? O grande ponto desse caso, talvez tenha ganho uma repercussão ainda maior, porque envolvem nomes muito clássicos, né? Do nosso Brasil, o ministro do STF, de certa forma envolvido, esposa do ministro do STF, de certa forma envolvido. Mas, enfim, acho que ali a questão
que nos compete aqui, no meu caso, talvez o que eu possa falar melhor é a atuação aí dos auditores independentes, né? Tivemos KPMG e PwC recentemente atuando nesse caso, a KPMG em 2024, a Price em 2025 assumindo, mas com relatórios sem ressalva. Como? Meu ponto é como, né? Então, talvez aqui o nosso foco seja esmiuçar um pouco isso. Perfeito, Diegão. Boa introdução. E vou passar agora para o Carlão. Carlão, você, diferente do Diego, que praticou humildade, você é um dos maiores especialistas desse país em GRC, em governança, mas principalmente em riscos. E tenho certeza que você tem a tua opinião bem fundamentada sobre esse caso, e eu quero te passar a bola para trazer à luz o que você conhece da situação, o que você avalia disso, mas eu quero te fazer uma provocação já. Sobre as auditorias independentes, a gente espera demais dela ou a gente confia demais nelas? Excelente. Só um lembrete que a pauta da semana, de novo, é uma dobradinha dos nossos tags Léo e Giovana. Eu esqueci de mencionar, senão eles ficam desonrados. Entre a guerra e a desonra, escolhemos a desonra e teremos ainda a guerra, né? Léo e Então, Giovana, também conhecidos como Léovana Léo, ou Então, Gionardo. além das críticas do nosso programa, a gente ainda não faz as menções corretas. A gente está tirando nota 10, tá? Diga-se de passagem. Bom, muito bem, vamos lá. Diego, é o seguinte, eu tava procurando eu procurava um motivo um pouco fora do ordinário para explicar o que aconteceu com o Banco Master, e que é um caso que eu não me aprofundei, não fui a fundo, não li os relatórios de auditoria, e para mim, o principal causador desse problema se chama Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque se a gente for pensar numa abordagem de gestão de risco, o que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele é um instrumento artificial de mitigação de risco que beneficia ou assegura duas partes ao mesmo tempo, exceto uma terceira que pouco se envolve com a operação. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, por um lado, ele atenua as consequências que o dono da instituição teria que lidar com, e do outro lado, ele literalmente garante o investimento feito pelo investidor até um determinado montante, se não estiver enganado, R$250 mil. Então, se a gente fosse pensar, essa foi a minha fuga do ordinário. Se a gente fosse pensar o que aconteceu com o Banco Master, na minha opinião, é a existência desse instrumento fictício de mitigação de risco e altamente intervencionista. Eu também não me preocupei em comparar ou procurar modelos similares fora do sistema financeiro brasileiro, mas independentemente de existirem ou não coisas similares ao FGC, eu faria a mesma crítica, mesmo que exista, por exemplo, no mercado financeiro norte-americano, que é o mais evoluído, mais antigo, mais bem estruturado. Mas do ponto de vista de GRC, de governança, riscos e conformidade, aqui para mim está a raiz desse problema, o FGC, que é, além disso, um instrumento que quebra um pouco a lógica do conflito de agência, que a gente explorou bastante no episódio anterior. Depois eu posso voltar nesse tópico. Você perguntou sobre as auditorias. Se fosse uma conversa de bar, eu e você apenas, seria uma pergunta retórica, porque o que eu vou falar é exatamente o que você já pensa. Mas eu não acho que nós esperamos demais dos auditores externos. Os stakeholders não esperam demais dos auditores externos. Eu acho que eles esperam na medida certa. E quem contrata o auditor externo o faz sem expectativa nenhuma. E aí está um problema. Ele contrata o auditor externo, geralmente para cumprir um protocolo regulatório, um protocolo de governança. Então, de um lado, quem contrata, na minha visão, não tem expectativa nenhuma com o auditor externo. E eu posso depois voltar para falar de segmentos que aí sim contratam auditores externos com altas expectativas, mas não agora. Então, esse grupo, eu acho que não tem muita expectativa sobre o auditor externo, quer que cumpra o requisito, emitindo um relatório limpo, faz pressão para que isso aconteça, e via de regra é assim que se faz. O stakeholder geral, o investidor, etc., esse cara, eu acho que espera na medida. Bom, tem um auditor externo, esse cara
olha números, olha o que acontece dentro da empresa, ele não sabe muito bem se audita balanço, se vai auditar processo, se vai olhar nota fiscal, isso o stakeholder ordinário ele também não sabe, então ele não tem expectativa nenhuma sobre isso, mas nesse ponto acho que a expectativa está adequada. Onde eu acho que existe um desbalanceamento. Por trás da expectativa conhecida do stakeholder, existe a expectativa velada. Ele acha que o auditor externo vai proteger de qualquer tipo de circunstância. Mas para ele não é explicado que o auditor externo tem uma série de limitações, que trabalha dentro de limitações que são conhecidas e regulatoriamente permitidas também. E para fechar aqui, onde a gente certamente concordaria na mesa de bar, nós temos um problema de honorários. Um problema flagrante de honorários. A auditoria externa é uma commodity, está na mão principalmente de uma espécie de oligopólio, que são as Big Four, a gente estende um pouco mais, chega ali nas top 7, incluindo o BDO e GT, estica um pouquinho mais, vai entrar RSM, Baker Tilly e outras um pouco menores. Então está na mão desse grupo, que não poderia sentar à mesa para combinar honorários, é óbvio que não poderiam fazer isso, mas eu não sei se não deveriam. Porque o que a gente observa é se os honorários são públicos, de empresas listadas, os honorários são públicos. Se a gente pegar eu peguei um estudo feito pela Audit Analytics e os honorários vêm despencando, assim, sistematicamente, principalmente desde os anos 2000. Então entrou informação, entrou Isso internet. em valor nominal, né, Carlão? Descontando inflação ainda. Descontando inflação. Considerando inflação. Não considerando inflação. Isso aí, em valor nominal. E as corporações geralmente crescem. Hoje, pô, a gente está falando de 9 empresas no mundo que atingiram mais de 1 trilhão de valuation. Então, as operações ficam grandes, mais complexas e os honorários nominalmente caem. Então, para mim, o problema está aí no que diz respeito aos auditores externos, honorários. Então, eu vou aproveitar essa deixa, Carlão, para te botar contra a parede. Meu papel aqui é trazer o desconforto hoje. E, falando de auditoria externa, de limitações, por muito tempo, e ainda se pratica a amostragem nos testes. A amostragem, hoje, com a tecnologia que nós temos, com os acessos que nós temos, ela é proteção técnica ou ela é uma desculpa conveniente para o auditor? Puta, essa pergunta... Pode responder essa, tá, Carlão? Vou pegar tua rebarba, tá? Não, então segura que é boa. Tá com papel e caneta? A minha resposta vai ser tão boa quanto a pergunta. Anota. É isso aí. Tá parecendo o Casimiro. Anota! Diegão, sabe o que eu acho? Aqui a gente tem 2 agentes principais, o regulador e o auditor externo. O auditor externo ele não confronta o regulador. E o regulador é o quê? Lento. Vou dizer por quê. Uns 2 anos atrás, eu estava olhando os releases mais recentes. Na verdade, eu estava olhando a reunião de debate do conselho do CAOB. CAOB é a entidade que regula os auditores externos que auditam empresas listadas em bolsas norte-americanas. Então, eu estava vendo, não me lembro se eu assisti a reunião, se eu li só o relatório, e eles estavam pautando, 2 anos atrás, 2024, 2023, alguma coisa assim, eles estavam pautando naquele momento aceitar leitura por OCR, ou seja, leitura de caractere óptico para contagem de estoque. Então, somente 2 anos atrás eles foram discutir a autorização formal do uso desse tipo de prática para auditar estoque. E aí, qual a consequência disso? A partir do momento em que surgiu essa tecnologia de você fazer leitura com inteligência artificial, dados, etc., até a publicação da regulação, que ainda nem saiu, o auditor ele andava num limiar. Gente, é impossível contar estoque de parafuso sem que seja amostral, ainda que se faça um inventário. E os inventários eles não são amostrais. Para fins de balanço, eles não são amostrais. Mas você vai categorizar produtos, materiais, etc., e algumas categorias vão ficar de fora. Então, o problema para mim, Diegão, não é nem o conforto do auditor, talvez seja, porque ele poderia confrontar o regulador, talvez, mas é esse impasse. Você tem um regulador que é muito duro, aplica penalidades muito altas, principalmente fora do Brasil. Aqui a CVM é um pouco mais devagar. Então você tem essa consequência, trabalhando com honorários baixos, e do outro lado você tem um agente que sabe como auditar integralmente, fugindo das amostras, auditando na totalidade, mas se sente inseguro e impedido de fazê-lo. Perfeito. Cara, como o Carlos comentou, na mesa de bar a gente já se entende sobre esse assunto. Eu acho, sim, minha opinião é que o mercado espera mais do que o auditor entrega.
convenientemente, o auditor não esclarece ao mercado o que ele vai entregar. Então, tem um grande desalinhamento de expectativas. E na hora que dá um problema, aconteceu com o Petrobras lá atrás, aconteceu com Americanas, aconteceu com o Banco Master agora, vai acontecer com vários outros. Quando dá um problema, o auditor levanta a bandeira, opa, não, eu tenho limitação de escopo, eu vou até aqui, eu vou até ali. Ok, então quem vai cobrir esse outro papel? Quem vai exercer a proteção dos stakeholders? Porque, afinal de contas, quem sai prejudicado são fundos, são pessoas, são... Aqui no Brasil, nem tanto, mas lá fora, muitos fundos de aposentadoria acabam prejudicados por esse tipo de falha de governança. E a gente acaba num beco sem saída, porque se o auditor não é quem vai fazer esse papel, e a auditoria independente ela nasceu com esse propósito, trazer proteção ao minoritário, não ao majoritário, ela traz proteção a quem não tem o comando, quem não tem a caneta. Se a auditoria não vai resolver isso, quem vai resolver? O regulador? Eu acho que a gente está aqui com um grande vácuo, tem uma grande lacuna de fiscalização ou de proteção das partes interessadas. E aproveitando o tema partes interessadas, Diegão, eu comentei aqui, teve o caso da Americanas recente, teve o caso agora do Banco Master, onde os CEOs das empresas fraudaram, vamos botar aqui em português claro, fraudaram seus negócios. E o papel do conselho de administração nisso? A estrutura, o topo da pirâmide da governança corporativa. Qual é o papel do conselho nisso? Um conselho que não confronta o CEO está fazendo o seu papel? Esse é um ponto muito, muito bom, né? Espera-se que o conselho ele tenha um papel ali fundamental nessa discussão, né, Diegão e Carlão? Então, assim, obviamente, o cara que... Você tem um conselho que, eventualmente, se depara agora com esse cenário, né? Se você pega... Imagina que o conselho fosse uma pessoa, né? E não é um conglomerado, mas uma pessoa. O cara olha para trás aqui e fala... Cara, tudo isso passou e a gente não fez nada, ou não teve um confronto, um cheque, eventualmente com o CEO ou o líder dessa operação, é no mínimo questionável, né? Então, como eu falei, né? Esse próprio pilar aí, né? Esse próprio remédio, essa própria zona de cheque muito forte no ambiente de GRC, também nesses casos aí que você citou, que são emblemáticos, falharam, né? E esses casos, eu queria fazer esse destaque aqui, eles foram os casos mais emblemáticos mesmo, que vão para a mídia, trazem uma repercussão de imagem, de reputação, que também são termos, né, em nomenclaturas muito clássicos de um ambiente de GRC, mas imagina quantos outros aí eventualmente não passaram, que talvez não tiveram o mesmo destaque, mas tiveram os mesmos problemas, uma falta de aplicação de governança muito severa, né? Eu só, antes de eu passar a palavra para o Carlos, que talvez ele vai ter uma visão também mais complementar em relação a esse papel atuante do Conselho de Administração, eu não queria só deixar de fugir de um comentário da pergunta anterior, tá, Diegão, que eu acho pertinente, e também colocar a minha visão. Eu acho que o mercado tem uma expectativa muito elevada em relação ao que os auditores independentes ou externos vão fazer ou vão apresentar em termos de resultado. Mas nesse caso do Banco Master, que é a nossa pauta aqui, os relatórios, tornam a frisar, saíram de forma limpa. O último relatório da KPMG saiu no dia 1º de abril de 2025. Eu fiz questão de tomar nota dessa data, porque é o dia da mentira, né? Então talvez tenha uma pegadinha nessa questão. Ele saiu 100% limpo. Você quer dizer que o auditor, tal qual meu filho, aproveitou o dia da mentira para falar, era brincadeira. Exatamente, né? Então, assim, talvez esse seja a desculpa da KPMG e falar, opa, dia da mentira. Mas eu queria fazer um destaque. Até 2019, ou desde 2019, outros auditores passaram pelo Banco Master e esses sim apresentaram irregularidades. Eu não sei se vocês foram a fundo, mas eu tomei a liberdade de levantar esses dados. Teve o fundo Hans, que foi um fundo auditado, 95, teve 13 irregularidades críticas apresentadas, o que levaram os auditores a não apresentar opinião porque tinham as irregularidades. O fundo Olaf, e não tem nada a ver aqui com Elsa e a parte daquele desenho da Disney, tá? O fundo Olaf 95 também, 97% do patrimônio do fundo não era auditado. Mas a KPMG e a Price não é nenhuma crítica
a essas empresas, porque são empresas renomadas de mercado, mas como eu Não, falei, não, apresentaram seu relatório. é crítica assim. Não adianta você falar. O Diegão tá igual o Carioca, que fala com todo respeito, vai se fuder. É violência corporativa, porra. Os o- caras apresentaram o documento sem ressalva. Isso não Isso, pô. existe. Então é uma crítica, cara. Isso é uma crítica, ponto. É uma crítica. O fato de falar não é uma crítica não torna isso uma não crítica. Aos meus amigos que trabalham lá, é uma crítica, tá, galera? Não pode acontecer isso, na minha opinião. Carlão, conselho de administração é contigo agora. O CA. Bom, só um ponto aqui. Eu não sou essa pessoa. A gente consegue dar uma contextualizada no caso do Banco Master? Algum de nós aqui sabe dizer um pouco melhor qual foi a transação ou a grande operação que levou os caras a uma insolvência, assim? A parte de toda a questão fraudulenta que acho que a gente tem que, ou supostamente fraudulenta, né, que a gente vai ter que discutir também. Sim, sim. Vai lá, eu Diegão, tenho tá contigo. Eu tenho aqui um contexto, que é o contexto do caso, né? O Banco Master passou por uma reestruturação profunda que o transformou em um dos maiores players crescentes do Brasil, né? E esse crescimento ele acabou acontecendo através de alguns yellow flags, a matéria nem fala sobre red flag, mas yellow flags, que é grande exposição em setores específicos, né? Enfim, aquisições ou falta de transparência em várias aquisições com uma velocidade de infusões absurda. Isso elevou ali o nível que eles chamam de PMI, né? Que é o Post-Merger Integration, né? Enfim, não teve muita transparência em relação a essas fusões e aquisições feitas pelo Banco Master. Teve uma situação de questionamentos de agência, né, sobre a sustentabilidade do modelo e o capital aplicado. Então, o caso Banco Master foi uma série de fatores ali de alto crescimento, com uma alta valorização em termos de mercado, mas com práticas que foram sendo questionadas para poder gerar esse tipo de crescimento, entendeu, Carlão? E aí teve um ponto importante, que foram as discussões em relação às autorias independentes, que é justamente a questão de você ter ali ativos que não foram auditados ou que não tinham documentações cabais para se evidenciar aquela existência, e também casos de eventualmente precatórios que eram fraudulentos. E aí alguns números, tá? 19,5 bilhões de ativos nível 3, baseados em modelos do próprio banco, e 9,7 bilhões em precatórios em cartas de crédito consignadas inexistentes ou fraudulentas. Então, isso levantou uma série de questionamentos em relação ao real panorama ou patamar do Banco Master. Na prática, o Banco Master oferecia retornos bem acima do que o mercado praticava. Então, estava praticando, por exemplo, 150% do CDI, de retorno de renda fixa. Supervalorizou alguns ativos e usou esses ativos como garantia, muitos deles que não tinham liquidez, além de não terem o valor de face, o valor que foi registrado, também não tinham liquidez. Começou a se observar esse retorno, foram chamados em margem, não cobriram, e aí aquele efeito dominó. Começa a derrocada e começa também a descrença no próprio ambiente financeiro, no próprio sistema financeiro nosso. O Banco Central atua muito forte, TCU atua muito forte, aí começam essa falta de credibilidade. Que eu vou aproveitar, Carlão, já que você vai falar de governança corporativa, eu quero resgatar o que você falou mais cedo sobre o Fundo Garantidor de Crédito e perguntar a você, o FGC não é um controle agora do Banco Central para mitigar o seu risco de descrença no sistema financeiro? Começando pelo final. Sim, eu acho que é um controle. O problema para mim é que ele é artificial. Aí que está o problema. Uma operação livre. A gente concorda aqui que até R$250 mil a sua operação é livre de riscos, é zero riscos. E beleza, o governo pode não conseguir pagar, ok, chegaremos a essa discussão em algum momento. Agora, a gente concorda também que isso é um certo desbalanceamento do mecanismo, da própria lógica de se investir. Você investe, você vai receber na medida do seu risco e tudo mais. Absolutamente, porque, vamos lá, é risco e retorno, né? Se eu tenho um CDI, um investimento me pagando 150 do CDI, outro me pagando 102 do CDI, e eu vou investir até R$250 mil, por que não no 150, já que está garantido? Perfeito. Pois é, então acho que o problema do FGC é sim um instrumento de controle de risco, mas eu acho que ele é artificial, acho que ele é fictício, ele causa E esse foi efeito. usado como gatilho comercial, né?
no caso do Banco Master. Do Banco Master. Frequentemente né? Não sei nem se é autorizado fazer isso, assim, olha que a gente tá dentro da FGC, né, e tal, e tal, tudo mais. Então, sim, aliás, até um paralelo aqui que me vem, que me ocorre, em indústrias reguladas, por exemplo, quando você é uma seguradora e está sujeita a SUSEP, você é uma empresa do setor elétrico que é sujeita a ANEEL e por aí vai, via de regra, a entidade não pode se apropriar da chancela do órgão regulador em caráter comercial. Ou seja, confie na energia que eu gero, porque eu estou ligado à ANEEL. Então, eu nem sabia que tinha acontecido isso, realmente parece um pouco exagerado os caras usarem o FGC como um gatilho comercial. Agora, vamos concordar aqui também? Os caras colocam um remédio de merda, que não tem efeito nenhum, que é o FGC, ou que tem efeito, enfim, aí depende do ângulo. E querem que o outro também não use. Então é coisa de Brasil isso aí, né? Isso aí é Brasil 100%, né? Na veia. Não, aqui da minha parte, aplausos pro cara comercial que usa isso como, como gênio. argumento de convencimento. Quem é esse cara? Vamos trazer para o time. Pelo amor de Deus, recruta esse cara, porque esse é um vendedor sábio. Então é isso, eu acho que é um instrumento, com certeza mas ele é artificial. E aí tudo que é artificial, no longo prazo, não se sustenta, né? Dá problema e tudo mais. E sobre o conselho de administração, pessoal, o que é o conselho de administração? É um grupo formado por 8, 10, 12 pessoas, geralmente não passa disso. Em grandes corporações, boa parte do conselho, se não ele todo, é independente, mas são pessoas cujo e-mail é maria.conselheira@gmail.com. Eles se encontram uma vez por mês. Então, assim, eu acho o conselho de administração um órgão inefetivo para esse propósito. E aí, talvez a sua primeira pergunta, Diego, você tinha Bode aberto. Academy chora agora. Eu ia entrar nisso, assim. E virou, cara, vocês sabem disso, vocês são bombardeados, assim como eu, de convites para fazer curso e se tornar conselheiro. Qualquer indivíduo hoje faz um curso e ele, teoricamente, se torna elegível a um conselho de administração. Bicho, conselho de administração é o órgão máximo, tirando a AGE, no caso das SAs no Brasil e das corporações, ou a AGO, o conselho de administração é o órgão máximo de uma instituição. Ele tem poder para parar, poder para Que fazer. está acima do CEO, né? Bom ficar claro para nossa audiência. Acima do CEO. Está acima do CEO, está acima do CEO colegiado. Ele realmente só perde para a Assembleia de Sócios, que acontece de vez em nunca. Então o conselho tem muito poder. E hoje a gente tem isso. Cara, que loucura que virou o mundo, né? Assim, popularizaram tudo quanto é tipo de função e atividade crítica, inclusive, cara. Eu queria só trazer uma brincadeira, né? A semântica, né? Conselho de administração. Que conselho que não foi dado para a administração do Banco Master, para nego chegar com os resultados. Cara, meu irmão, me dá um conselho. Não fala nada não, deixa ele se fuder lá, caralho, porra. Cara, agora aí que tá o problema, assim, muito provavelmente o que aconteceu com o Banco Master era de ciência do conselho, e o conselho provavelmente endossou, porque se tinha alguém sendo beneficiado com esse processo inteiro, eram os donos do Banco Master. Então aqui a gente não tem um caso clássico em que a administração, ou seja, executivos que não são sócios, penalizam a empresa em benefício próprio. Não, aqui a gente tem o inverso. A gente tem donos se apropriando da instituição, se beneficiando com isso, e se isso aconteceu, o Conselho de Administração é a principal representação dos donos, dos sócios, dos shareholders numa instituição. Então aqui o Conselho, aconteceu provavelmente o que o Conselho previa que poderia acontecer e que o Conselho provavelmente endossou. Foi conivente, né? Ou prevaricou, não sei se essa expressão se aplica ao mercado privado, talvez não. Mas e aí, dito isso, senhores, é passível de punição? Os conselheiros podem sofrer alguma punição? No Brasil, até R$360 mil foi o que aplicaram, por exemplo, nos executivos e conselheiros da Americanas. Esse é o limite. É uma piada, assim. O limite de penalidade num cara... O CEO que mais ganha... o CEO mais bem pago no Brasil ganha R$67 milhões. É o Maluí do Itaú, ano. Ele ganha R$67 milhões. Se ele fizer merda, a menos que seja criminal, a penalidade administrativa vai até R$360 mil. Então, assim, o Brasil é uma piada para colarinho branco. É uma piada, é inexistente. Vou começar a fazer merda. Não que eu tenha 360 mil reais, mas vou começar a fazer merda aí pra caralho então também.
Dá 2 BYD que Aí, tá pago, né? aí você pega esses Pode 360... parcelar isso, cara? Você pode ser parcelado isso aí? Faz como a turma faz, Diegão. Pega no roxinho, apaga o app, cancela as notificações e seja o que Deus quiser, cara. Tem uma grande Cara, diferença entre ter dívidas e pagar dívidas. Caraca, espetacular. O que o Roxinho tá fazendo pela economia brasileira, Diegão, assim, é muito acima do Bolsa Família. O que eles estão liberando de dinheiro e fazendo a economia girar, cara, verdade. O Roxinho foi foda. Viva o roxinho e fora com compliance de checklist. Mas E com eu não conselhos sabia. de checklist. Eu não sabia dessa informação do Carlão, foi até bom ele ter falado. O Diego perguntou: pode penalizar? Eu falaria que poderia ter penalidades ali em relação ao conselho de administração, mas eu não sabia desse impacto financeiro que realmente me parece tanto quanto irrisório, né? Para os problemas que acontecem ou que podem ser gerados pelo conselho de administração. Minha contribuição aqui para essa pauta, a gente vê como o Carlos comentou, cara, tem muita oferta de cursos para formação de conselheiros. E tem pessoas muito experientes que estão fazendo esses cursos, pessoas com 30, 40 anos de carreira, alguns que se aposentaram já. Então, são realmente pessoas com uma trajetória. E tem gente que acabou de sair da faculdade, que não tem um histórico corporativo, um histórico de governança, fazendo o mesmo Vivência, né? curso. A própria A vivência. vivência. Estão na mesma turma e saem depois com o mesmo certificado. No mundo de hoje, a gente sabe que diploma não vale de nada. Ao contrário do que ainda querem fazer a turma acreditar. Diploma hoje tem um valor muito próximo de zero. Então, quem está nos escutando com 18 anos, essa não deve ser a tua preocupação. Esquece o diploma. Se for tua vocação, legal. Mas, via de regra, faz pouca diferença na tua trajetória profissional. Então, temos essas pessoas se formando, meio que popularizou a função, como o Carlos falou, um cara um pouco mais chulo, como eu diria, que prostituiu o conselho, e o que virou na prática foram conselhos de fachada, conselhos de checklist, conselhos que estão lá para endossar as práticas de controle. Então vão ver lá, os controles foram executados, o conselho de auditoria ou de riscos vai fazer uma mínima validação e vai dar o check. Fiz meu papel. O Carlos já sabe disso há bastante tempo, o Diego também sabe, eu sou um cara muito crítico a marcar checklist. Isso, para mim, é maquiagem. Isso não é endereçar o objetivo do controle, a mitigação do risco propriamente dito. E aí, Diegão, você que vem de uma área diferente da nossa, fora do GRC, você entende dessa situação real de mercado, onde o que era para ser risco virou um checklist de controle. Eu estou lá cumprindo uma obrigação e não endereçando o problema real ou a causa raiz daquele risco. Pozão, só para te dar mais 10 segundos para você pensar, Diegão, o diretor, o Daniel, fez um lembrete importante. No último episódio, você abriu com o GPT dando alguma definição. Se enquanto o Martins for responder, você puder buscar, foi bom mesmo. Eu não me lembro bem em que foi aplicado, mas... A definição do que, senhores? No último episódio, você perguntou, o GPT te deu uma fase inspiracional. Hoje você vai brilhar, sim, Diego. não. Quando a gente falou de futebol, que o nosso querido diretor perdeu o áudio, e aí o episódio não foi pro ar. O episódio, a gente falaria das SAs. Esse episódio vai voltar, a gente vai falar sobre isso novamente. E eu sempre consulto, não o GPT, eu estou usando agora o Claude da Anthropic, porque eu sou refinado. E usando o Claude, eu sempre pergunto pro Claude, sempre treino ali para os nossos episódios, ele falou, Diego, botou foguinho, Diego, esse episódio é seu. Os outros vão falar de futebol, você vai falar de governança. Vai com tudo, alguma coisa nessa linha. Então, GPT, você é o meu Fernando Diniz. GPT não, desculpa, Claude, você é o meu Fernando Diniz, sem palavrões, muito obrigado. E tem frase para esse ou não? Para esse não tem. Para esse não tem. Eu ia perguntar se o... Verdade. Mas ganhamos. Mas agora é tradição, hein, Diegão? Agora é tradição. Fechou. Temos que abrir com a frase do Claude. Não, então eu vou comentar uma confidência aqui. Eu venho usando o Claude desde o primeiro episódio. Hoje, especificamente hoje, eu usei o chat GPT.
E aí, o que acontece? Me faltou a frase motivacional do dia. Boa. Então, OpenAI perdeu os seus Cara, $20 mensais caguei a e eles pergunta vão para inteira. a Desculpa aí. Anthropic. Caguei Eu a já nem me pergunta recordo toda. qual foi também. Também não. Diegão. Vou falar qualquer porra aqui, relaxa. Não, compliance de checklist. Aqui a gente está falando de cumprir, marcar o check ali e não endereçar a causa raiz. Tenta levar isso para o RH, para o departamento pessoal. A gente tem tido recentes problemas trabalhistas. Então, até onde as empresas estão realmente endereçando seus riscos ou estão simplesmente cumprindo um papel que alguém determinou que elas têm que cumprir? Não, perfeito. Acho que a pergunta é pertinente porque foge um pouco desse ambiente do GRC e leva para o que as outras áreas estão vivendo. E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência no ambiente de RH, tá? E acontece exatamente isso, pelo menos a minha experiência prova que acontece exatamente isso. Você tem normalmente ali as áreas onde tem dando um check naquela situação, você se depara com um problema ou bate o problema, então você faz um check na questão, mas você passa batido, você não leva isso adiante para poder resolver aquela questão ou personalizar aquela questão. Eu me recordo muito de casos assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui de ticket dos funcionários, né? A forma de você receber a informação de funcionários que estão ali tirando dúvidas e tal, você não conseguia, você sabia que você tinha que receber, sabia que tinha que devolver, mas como é que você faz para fazer essa gestão tempestiva dos retornos dos tickets dos funcionários? Né, um sistema, você vai trazer, cara, de repente, um processo diferente, você vai endereçar isso para um departamento específico dentro da RH, você vai ter uma pessoa específica para responder isso. Então, você tinha ali, eu tinha vários clientes que eu atendia que tinham um SLA absurdo de devolutiva, então você continuava tendo o mesmo problema. Você endereçava que você tinha um case, você endereçava que você sabia que você tinha um problema, você dava um tick naquilo ali, um check naquilo ali, mas na hora de trazer para a prática para resolver, você ia empurrando com a barriga, muitas das vezes. Então, no ambiente de RH, você ainda vê muitas coisas acontecendo sobre isso. Você só consegue resolver algo muito mais preciso quando você envolve pagamento. A folha de pagamento e você impacta ali o financeiro, você vai impactar ali os funcionários, você dá uma atenção específica, ou quando você tem uma questão de CND que vai prejudicar uma empresa em participar de algum tipo de processo, de licitação, alguma coisa assim, aquilo rapidamente é endereçado para ser resolvido. Mas se não for algo que vá impactar de fato a operação ou o resultado final do dia, aquilo jogado é escanteado e muitas vezes é empurrado para frente, esquecido, aquilo volta, reverbera, mas aquilo nunca é resolvido. Então é um exemplo clássico disso aí. E só para fechar, falando sobre o conselho de administração, então a gente não precisa mais chamar de conselho, né? Podemos chamar de amiguinhos da administração, né? Porque se qualquer pessoa pode fazer, a gente pode ser um amiguinho dos caras, dar um conselhozinho ali, dar um abraço, paga um. Cara, tem essa galera popular da música sentando em conselho, Anitta, não sei o que e tal, virou um negócio meio bagunçado, né, cara? Você pode Já dar um tinha. cargo de. Você pode dar um cargo de salário compatível pra Anitta que não seja conselho, bicho. Porra. O C-Level aceita qualquer denominação depois do C. Então, nós temos É. C Cultural Officer, C Pop Music Star. Não Agora, precisa ser Muniz, conselho. deixa eu te fazer porque disso a gente conversa bastante também. É, a gente ainda não falou sobre o aspecto fraude, acho que nem vai dar tempo de explorar esse tópico, mas queria que você dividisse com a gente aqui a visão que você tem sobre ambiente empresarial, ambiente de negócios no Brasil. Você tem muitos instrumentos, vou dar um pouco de contexto. Você tem muito instrumento de força, de exercício de força no governo. Então, o governo tem muitas ferramentas para exercer pressão, em muitos casos desequilibrada, uma pressão desequilibrada. E aí, bicho, assim, vamos trocar em miúdos aqui. Eu acho que o empresário, em muitas ocasiões, ele vai se vendo encurralado. E eu paro por aqui, porque eu não vou fazer, né, não estou atenuando a posição do Daniel Vorcado de maneira nenhuma, mas isso aqui não é violência corporativa. Então eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu observo. Mas o que você acha sobre isso? Assim, um caso como o Banco Master, sim, já aconteceu nos Estados Unidos, mas com essa participação de tantos agentes públicos, isso aconteceria, bicho, em outro lugar? O que você pensa assim? Por que se chegou lá, sabe? Aconteceria em outro lugar, esse lugar não é nos Estados Unidos.
Aqui eu vou agradecer a nossa então e ainda baixa audiência para falar nomes. O- eu tento ficar sério, vocês me quebram quando rio em voz alta. Cara, é inconcebível ser representante do Banco Master a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cara, isso é aquela coisa que nós que trabalhamos com risco aprendemos desde o dia 1. Não basta ser honesta a mulher de César, ela tem que parecer honesta. Então, o contexto familiar de um ministro do Supremo, ou de um chefe do Executivo, ou de um chefe de uma casa legislativa, ele é muito importante. Ele faz parte do cargo, ele faz parte da liturgia. Então, quando você opta, e é uma opção você ser um presidente de uma Câmara, de um Senado, ser um ministro do Supremo, ninguém te força isso. Quando você opta por isso, existe sim um fardo para os seus familiares. Existe sim um fardo que você, limitações que você vai ter que carregar. Isso é sabido desde o início. Então, você vê um contrato de 129 milhões, gera preocupação, gera desconfiança no sistema. E o que aparentemente o Daniel Vorcado fez, também aqui sem restrição da palavra, foi se cercar não pelos meios administrativos e estratégicos, foi se cercar pelos meios dúbios. Então, ele trabalhou muito mais o relacionamento, por tudo que a gente lê, ele trabalhou muito mais o relacionamento do que estratégia de negócios. Alguém poderia argumentar, mas relacionamento é estratégia de negócio também. Ok, beleza. E não é ensinado nos livros. Talvez tenha que ser. O que é mais importante hoje? Um plano estratégico, um plano de evolução do seu produto ou relacionamento institucional? Cara, peraí. Aí você matou a charada, velho. Pô, isso é muito sério, assim. Isso não pode ser uma notinha de rodapé. No Brasil, meu amigo, no Brasil, você ter penetração em agente público é muito mais importante do que planejamento estratégico. Muito mais. É incomparável. Se a gente fosse botar na balança, você quer um ou outro. Influência no setor público. Cara, isso é um absurdo. Não Eu pode ia ficar falar com isso uma também. nota de rodapé. Corta essa parada aí, editor, que eu não tô nem xingando mais, então essa parada aí. Que eu tô controlando essa. Não, mas até para trazer alguns números, eu acho que o Diegão trouxe uma citação da esposa do ministro da STF, é muito legal. O contrato, é o escritório de advocacia dela, né, que tem um contrato com o Banco Master, 3,6 milhões por mês e 129 milhões, eu digo que eu tinha antecipado, até 2027. Ou seja, ela ainda está recebendo. Vai até 2027 o contrato. Convenhamos que agora interromper é batom na cueca, né? Então, exato, isso que eu ia falar agora. Então, E assim, é se agora errado. É errado, não pode interromper mais. É errado, pô. Tem um Exato. contrato. Que história é essa? Exatamente, Agora você tem tem que um pagar contrato também. vigente. E o contrato dela, do História de Advocacia, que ela tem com o Banco Master, tem 3 grandes pilares: atuação com a Receita Federal, atuação de procedimentos de diligências advocatícias e atuação com o Banco Central. Quem é o principal agente público que está atuando? O Banco Central. E aí, do meio do nada, surgem 5 ou 6 ou 7 ligações do nosso querido ministro do STF, aquela cabeça de ovo do cacete, junto com o Banco Central, para contar o quê? Ninguém sabe. Então, estamos aí diante dessa questão do relacionamento. E o Carlão falou bem: no Brasil, o relacionamento com o ente público vale mais do que qualquer outra coisa. Eu concordo com o Carlos nesse ponto. Então, para terminar aqui, senhores, quem está em maior descrédito hoje? Banco Central ou STF? Cara, o STF é meio que o concurso, né? Assim, não Cara, sei se. eu também, se eu tivesse que largar aqui, largar e desligar, eu vou largar e desligar. Vou largar Calma, e desligar. calma. Então, deixa eu complicar mais. Vamos lá. Banco Central, STF, TCU ou auditores independentes? Façam seus rankings do descrédito. Ah, boa. Carlão, termina falando do TCU, que depois tu já manda eu todo. Sacanagem, não faço não. E bota aí, para a gente fazer o top 5, Venks. Então, quem está em maior descrédito? STF, Banco Central, TCU, auditores independentes ou Venks? Segue a ordem. Depende de pra quem, né, cara? Depende de tem gente aí que a Banks ocuparia outros lugares no ranking.
Puta, essa é difícil. Assim, eu acho que o STF é meio que o concurso. Se bem que não, né? Num país dividido, acho que ainda tem uma metade da população que talvez aplauda o STF. Não acho. Eu realmente acho que isso exista. Mas eu vou deixar o STF lá no topo do ranking, acho que é o concurso. Cara, o TCU, acho que ninguém nem lembra do TCU. TCU, órgão discretíssimo, na minha opinião. Quando a gente começou a falar de lei anticorrupção, 2015. E depois que saiu o decreto regulamentador, 2013, e depois que saiu o decreto regulamentador em 15, e falou-se muito de compliance, anticorrupção, o TCU passou a ser um agente muito importante, ganhou protagonismo. Cara, eu não escuto falar de TCU. Para mim, então, talvez ocupe aí o segundo lugar, porque eles sequer lembram do TCU. Cara, o Banco Central. Banco Central, mesmo que teoricamente tem uma certa independência, não é? Não é o Banco Central? É, né? É o Banco Central Ele lá. mesmo. Ele mesmo. Assim, tudo que for do governo, para mim, tá em primeiro lugar com descrédito. Então eu fecho as 3 primeiras posições com o Banco Central, porque é governo. Depois, auditor independente, a Venx está bem, pô. A Venx está lá na base da pirâmide. Esse é meu ranking. Eu vou mudar nada, sendo bem honesto, tá, Diegão? O Carlão falou, só talvez os motivos, tá? O STF, para mim, ele hoje em dia ele tem um cunho político, e aí eu não sou muito fã. Eu acho que o STF tinha que ser um defensor das causas que tem uma discussão legal, mas hoje ele não consegue fugir dessa relação política e ele vai muito tendencioso com questões socioeconômicas, políticas, sociais e tudo mais. Então, para mim, ainda mais. E, novamente, aqui eu não vou no violência corporativa entrar nessa discussão política, porque eu acho que não cabe, mas eu acho que hoje a liderança, o ministro que lidera o STF, ele tem questões que a princípio, levam para um clássico descrédito. Então, STF primeiro. O TCU, com o Carlão, usou uma palavra muito importante, protagonismo. Eu queria muito que ele tivesse mais protagonismo. Talvez até tenha, mas não se venda como um protagonista. E aí isso fica muito dessa difícil. vez o TCU quis protagonizar e quase reverteu a liquidação do Banco Master, né? Pois é. Mas, assim, no dia a dia, você vê muito mais se falar do STF, você vê muito mais se falar de outros órgãos do que do próprio TCU. Então, talvez ele até tenha nos bastidores uma participação muito importante e atuação muito ativa, mas a reputação dele, a imagem que ele se vende, ele não traz essa firmeza. Talvez possa estar falando besteira, mas é o que eu vejo. Então, o TCU também entraria o segundo. O terceiro, o Carlão falou do Banco Central, vou nessa mesma linha. Depois, auditores independentes, até porque eu fiz críticas aqui contundentes na minha fala. E a Venx é meu xodó, meu amor, meu coração. Jamais eu colocaria em colocação diferente de último. Sensacional, senhores. Não vou fazer meu ranking, já me expus demais. Beijo para o Supremo Tribunal Federal. Encerramos por aqui nosso Violência Corporativa. Grande abraço. Abraço, Valeu. galera.